Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar mais uma vez as nossas reflexões em torno dessa obra tão importante para nós espíritas. Nós continuaremos a estudar hoje o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje dois tópicos ou dois itens deste capítulo 4. O item parentesco, filiação, e o item parecenças físicas e morais. Nós temos dentro desses itens as questões que vão de 203 até 218. No entanto, nós vamos hoje até a questão de número 210. Portanto, esse segundo item, parecenças físicas e morais, nós dividimos em duas partes. Para a gente poder analisar, trabalhar um pouquinho mais, pensar bem nos fundamentos que estão colocados aqui por Allan Kardec para a nossa elucidação, para o nosso esclarecimento. Antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos. Vamos à nossa prece inicial, buscando aquele instante de paz em nossos corações, aquele instante de elevação de nossas mentes aos planos mais altos das esferas espirituais, pedindo humildemente ao Divino Amigo Jesus que se aproxime de nosso estudo, que se aproxime de nosso grupo, que esteja conosco nos ambientes onde nós estamos e que assim o Mestre encontre em nós as predisposições necessárias para a boa compreensão do texto de Allan Kardec, dos ensinamentos dos espíritos superiores, para que assim tenhamos também, além do conhecimento adquirido, as nossas forças morais renovadas para a sequência de nossas tarefas terrenas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas essas graças e que assim seja. Muito bem, meus amigos, então nós continuamos agora a estudar esse capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos e vamos lembrar que o contexto, né, que a gente está estudando. Nós temos olhado para essa relação do espírito com a matéria já em estudos anteriores, tentando encontrar aquilo que é essencial para o espírito, aquilo que é circunstância material. Uma dessas diferenças que a gente fez, né, uma dessas distinções, melhor dizendo, que a gente fez, apareceu no nosso estudo anterior, quando vimos que a questão do sexo é relativa ao corpo. Não é algo essencial ao espírito, porque vimos que o espírito não tem sexo. Então a gente está percebendo que estar em um corpo masculino ou feminino é uma circunstância da vida terrena. Tanto quanto desencarnar em tenra idade também é uma circunstância da vida terrena, e isso não diz muito em relação ao progresso do espírito que desencarnou em tenra idade. Bom, tudo isso, todas essas circunstâncias terrenas, nós temos aprendido que estão em favor de uma só lei, a lei do progresso. É por isso que a gente encarna, desencarna e volta ao planeta Terra. Estamos estudando as reencarnações, a, a compatibilidade da ideia da reencarnação com a justiça divina, a compatibilidade dessa ideia, além da justiça divina, com aquilo que nós consideramos a bondade de Deus para com seus filhos, enfim, com as leis de Deus em geral e com os atributos divinos. Temos perguntado várias vezes: o progresso se mantém diante dessas realidades que nós vemos aqui? O progresso, a bondade divina, a justiça divina, essas leis, essas concepções se mantêm quando nós imaginamos a morte de uma criança, quando nós imaginamos as reencarnações em sexos diferentes? É claro que se mantém, como a gente tem visto, não é? Então, tudo que a gente tem desenvolvido é um estudo sobre a reencarnação, o progresso e como Deus deixou essas leis para os seus filhos, para que eles progridam, para nós, né, para cada um de nós. Bom, continuamos o estudo dessas relações, então, entre o espírito e a matéria no estudo de hoje.
essas relações que o espírito tem com a matéria durante a reencarnação. É, vamos ver o estudo agora, da relação das faculdades espirituais com os laços consanguíneos. O progresso que o espírito realiza estando na carne e agora não sozinho, agora se relacionando com seus familiares. Ainda estamos aprendendo que a reencarnação serve ao crescimento espiritual e à conquista do amor ensinado por Jesus. A gente terminou o estudo anterior falando um pouco sobre isso, falando que qualquer circunstância que envolva uma encarnação no sexo masculino ou no sexo feminino, seja ela uma encarnação mais longeva, seja ela uma encarnação mais curta, qualquer uma dessas situações está posta para a nossa existência para que a gente aprenda a desenvolver o amor. O amor tal qual está descrito no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele sol interior que todos nós temos, o amor entendido como o sentimento por excelência. Então a gente tem aprendido um pouco sobre isso. O horizonte final do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita é esse: é chegarmos à nossa perfeição com esse grau de amor apresentado, vivido, ensinado, exemplificado por Jesus. Então, circunstâncias de novo, né? Agora, parentesco e filiação. Mais algumas circunstâncias da nossa reencarnação para que a gente possa pensar, aprender, crescer. Vamos àquela nossa tradicional passagem pelo texto para que a gente possa ter o panorama geral. Então vamos lá. Primeiro item aqui nosso, parentesco, filiação. Questão 203 vai trazer para a gente a relação de parentesco. Onde está a relação de parentesco? Na alma ou no corpo? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? As questões que vão de 204 até 206 apresentam a questão da parentela diante da reencarnação. Olha aqui. Parentela vai além da existência atual? Como fica a parentela durante a reencarnação? Então, esse tema vai até a questão de número 206, encerrando aqui esse primeiro item. O segundo item, parecenças físicas e morais, que começa na questão de número 207, vai trazer nessa questão a seguinte temática: herança física e moral que nós recebemos dos pais. Os pais transmitem aos filhos só parecença física ou também parecença moral? Esse é o tema dessa questão, né? Da questão que vai de 208 até 210, que é a última que nós estudaremos hoje, nós veremos a influência dos pais sobre a, as capacidades, o progresso moral de seus filhos. Então, olha aqui, a questão de influência dos pais sobre os filhos e a questão moral, olha aqui, a natureza perversa, formação de um bom espírito como seu filho. Então, a questão moral diante, a influência que os pais têm diante da questão moral em seus filhos. Então, essas são as temáticas que a gente vai estudar hoje, que estão muito bem distribuídas, né, muito bem apresentadas aqui no Livro dos Espíritos, e assim agora a gente tem essa visão geral do nosso item, né? Vamos relembrar? Estudamos primeiro a questão parentesco, a questão da parentela diante da reencarnação, nesse primeiro item, parentesco e filiação. Depois vamos para o item seguinte, parecenças físicas e morais. Estudamos herança física e herança moral, herança corpórea, né? O que os pais dão para os filhos, no plano corpóreo e no plano moral, e depois a influência dos pais sobre essa questão moral. Ok? Então vamos iniciando agora o nosso estudo mais detalhado, né, das questões. Vamos em frente. Questão 203. Então, olha só. Kardec vai perguntar agora se os pais transmitem aos seus filhos uma parcela de suas almas.
ou se essa hereditariedade está limitada àquilo que Kardec chama de vida animal. É, o que isso quer dizer? Né? Por que Kardec coloca essa questão? Ele está dizendo assim: bom, os pais, quando nasce um filho, os pais dão a esse filho algo de seus espíritos, de suas almas, porque ele é um espírito encarnado, né? O pai. Os pais são espíritos encarnados, eles transmitem alguma coisa de suas almas aos filhos ou transmitem apenas vida animal. Se a gente quiser trazer para uma linguagem contemporânea, para uma ideia que é muito comum para todos nós, Kardec está perguntando assim: os pais dão aos seus filhos apenas DNA ou eles dão também algo de seus espíritos? Então, olha só como termina a pergunta. Uma parcela de suas almas é dada ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Então, vamos com calma nessa questão, porque ela envolve, né, algumas concepções interessantes aqui. A primeira delas é a seguinte: a gente está começando a estudar aqui a relação de parentesco com diante dessa relação espírito-corpo, relação de parentesco. Como isso acontece? É um parentesco apenas corpóreo? O filho é filho apenas pelo estado corpóreo? Ou ele também é filho porque, de alguma forma, em algum momento, de algum modo, os pais deram a ele, ou a eles, né, ou a seus filhos, algo de seus espíritos mesmo? Em outras palavras, o parentesco é só corpóreo? Essa é o primeiro detalhe dessa questão, né? Bom, na sequência, a gente viu o finalzinho da questão quando Kardec diz: mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. De onde vem a vida moral? Vamos ver como que os espíritos respondem a essa questão para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Por que que esse é o ponto inicial para Kardec nesse momento, né? De parentesco e filiação. Olha a resposta: dão-lhes apenas a vida animal. Então, se a gente quiser pensar desde as primeiras vidas, das primeiras encarnações, a questão da hereditariedade, aquilo que vem dos pais na Terra, né, em relação aos espíritos, é apenas corpo, somente corpo. Porque o espírito, a alma é indivisível. Esse princípio a gente já estudou em estudos anteriores. O espírito não se divide, então o pai não pode tirar um pedaço do seu espírito ou algo de seu espírito para dar para o filho. Então ele dá a vida animal. E olha como segue a resposta. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, durante essa resposta, os espíritos se limitam a dizer o seguinte: olha, os espíritos são individualidades, como a gente já viu. Então, os pais não podem dar um pedaço de si, enquanto espíritos, para seus filhos. Quem tiver um pouco mais de curiosidade pode retornar nos nossos estudos, ou retornar mesmo no Livro dos Espíritos, até a questão 140. O princípio da individualidade do espírito está lá. Então, o ponto agora é: tudo bem, o espírito é indivisível, mas ele não pode dar um pedacinho de si para os filhos? Não, não pode. Não dá. Então, aqui estamos também definindo o que são os filhos para a nossa vida terrena. Eles são espíritos independentes. Então, qual seria a resposta para a sequência da pergunta de Kardec, quando Kardec pergunta, né? E a vida moral, de onde vem? É isso que Kardec quer saber. Porque olha só, ele coloca. Vamos dividir a pergunta de Kardec em duas partes. Os pais dão aos seus filhos apenas DNA? Se eles dão apenas DNA, essa é a primeira parte. Qual é a segunda parte? De onde vem a vida moral? Porque os filhos têm vida moral. É outra alma que dá a eles a vida moral? E a resposta é não.
Não é outra alma que dá aos espíritos a vida moral, os espíritos dos filhos a vida moral. Quando a resposta vem nesses termos que ela vem aqui, nos lembrando da individualidade do espírito, ela está nos lembrando de algo que a doutrina espírita também já nos ensinou aqui no Livro dos Espíritos, que a vida moral é um construto individual de cada um de nós. Pais obtusos podem ter filhos inteligentes e o contrário também pode acontecer. Porque o espírito é individual e porque ele cria o seu próprio caminho, ele cria os caminhos para a conquista da sua vida moral. Ele usa o seu livre-arbítrio e escolhe, e depois sofre as consequências da lei de causa e efeito, as consequências das suas escolhas. Então, esse é o primeiro princípio que está aqui. Eu sei que alguns amigos podem estar pensando assim, mas, Totti, se tem toda essa independência moral, qual é o papel dos pais? Calma, calma que a gente vai desenvolver isso no decorrer ainda desse estudo, porque esse é só um princípio para estabelecer o seguinte: a relação de filiação entre espíritos só acontece no corpo. Isso é essencial para a gente. Minha filha enquanto foi gerada por mim e pela mãe dela aqui na Terra. Retornando ao plano espiritual, ela pode considerar-se minha filha. Ela pode ser minha filha por consideração de uma determinada existência. Mas no plano espiritual, no plano do espírito, não fui eu quem gerou o espírito da minha filha e nem a mãe dela nessa existência. Quem gerou esse espírito foi Deus. E olha só, obviamente os pais, em uma determinada encarnação, têm ascendência moral sobre seus filhos, num determinado sentido dessa palavra, tem responsabilidades para com eles, mas tem que ter a consciência de que são espíritos individuais, responsáveis, que são espíritos que têm o seu caminho, o seu crescimento, e que a influência do pai ou dos pais na vida desse espírito é uma influência que tem uma certa limitação, uma limitação justamente de ensino de ascendência moral e que tem que ser respeitada a vontade desses espíritos que são filhos. Esse é um relacionamento saudável entre pais e filhos diante daquilo que a doutrina espírita nos ensina, ok? Então vamos adiante para a gente continuar desenvolvendo esses conceitos que a princípio assim podem até incomodar um pouco, mas a gente vai trabalhando um pouquinho melhor com isso no decorrer das questões seguintes. Então, essa questão de número 203 já apresentou para a gente essa ideia de onde está o parentesco, né? Se a gente levar em consideração a encarnação ou a reencarnação, parentesco e filiação estão relacionados unicamente com o corpo. O espírito é individual, o espírito é indivisível, o espírito tem a sua própria vida moral. Questão de número 204. Bom, se nós tivermos muitas existências, pergunta Kardec, a nossa parentela vai além da parentela que a existência atual nos criou? Olha que pergunta inteligentíssima, né? Nós tivemos muitas encarnações, é isso que o Livro dos Espíritos está nos ensinando. Isso nos leva a crer que tivemos muitos outros parentes além do que esses que nós vemos agora, aqui conosco. Então, Kardec está colocando já para a gente a ideia de um conceito mais amplo de parentela. Não apenas essa que nós estamos vendo aqui na atual existência. Já está introduzindo para a gente o conceito de uma parentela que não está presente conosco nessa encarnação. Mais ou menos assim, né? Ele foi meu primo em vidas passadas. Então, ele continua sendo meu parente? Foi meu pai em vidas passadas, foi minha mãe, meu irmão, minha irmã. Continua sendo meu parente? Notemos que essa relação está estabelecida pelo corpo em alguma encarnação ainda, né? Ainda estabelecida pelo corpo. No entanto, é aquilo que eu dizia agora há pouco. É como se Kardec dissesse assim: dá para expandir esse conceito de família para espíritos que foram meus parentes
de modo consanguíneo em outras encarnações, a minha família é muito maior do que eu penso, né? Existem essas relações no decorrer dos tempos. Olha como vem a resposta dos espíritos, meus queridos. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, nós temos ligações que extrapolam os limites de uma encarnação apenas, ou de algumas reencarnações. Não importa que desencarnou, né? A sucessão das existências corporais, olha só, estabelece entre os espíritos ligações. O corpo estabelece ligações entre os espíritos. Isso é fundamental e de grande consolo para nós. Jamais perdemos o contato com nossos pais. Contato afetivo, contato do sentimento, contato de amor, de respeito. Jamais perdemos. Jamais. Jamais perdemos o contato com aqueles a quem nós amamos. Olha só como continua a resposta para fundamentar e fechar essa questão, né? Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E notemos a palavra aqui, parecem estranhos, porque a gente reencarna e esquece o que aconteceu na vida passada. Portanto, a tese de Kardec aqui é aceita, explicada, expandida, quando esses espíritos dizem para a gente, notemos, né? Existência corporal cria laços espirituais. É uma parentela que se perpetua, não fica apenas numa reencarnação. E aí eles colocam onde a gente pode perceber isso. A gente pode ter simpatia, a gente pode estranhar alguns espíritos que a gente aparentemente não conhece. De onde vem esse sentimento? De relacionamentos anteriores. Então aqui a gente tem um elemento espiritual que permanece, né? Embora de modo assim que possa parecer até de modo sutil, mas não é. A resposta é muito clara, né? Muito direta. A gente tem um elemento espiritual que rege as nossas vidas o tempo todo. Um tipo de intuição que nos diz que conhecemos aquela pessoa. E essa intuição que nos gera simpatia ou repulsa, né? Diante de uma pessoa que nessa encarnação, por exemplo, acabou de se juntar a nós, acabou de ser conhecida. Mas isso nessa encarnação. O espírito, de alguma forma, intui que essa pessoa já é conhecida. Isso é importantíssimo para nós, né? É a percepção de que existe algo que resiste, que persiste à morte do corpo, que se transmite de uma encarnação a outra e que, de certa maneira, guia as nossas vidas no que diz respeito a relacionamentos. Espíritos se reconhecem pelo amor que nutrem uns pelos outros, ou pelos sentimentos, né, de atração, de repulsão. E pensemos um pouco, né, que diante das circunstâncias que a vida nos traz hoje, do modo como nós temos pensado a vida, a nossa relação com o mundo em que vivemos, querer insistir numa tese em que a gente nasce em uma só família é um pouco limitante para a gente, é um pensamento um pouco limitador para a gente, que precisa aprender a amar como Jesus nos ensinou. E permanecer em uma família durante muitas reencarnações, então, aí sim é esquecer a questão da diversidade, das diferenças, do amor que se constrói quando conhecemos pessoas diferentes, da superação, né, de nossos instintos, da superação de nossos preconceitos. Então, essa mescla de espíritos que vão se conhecendo e passando, se relacionando em papéis diferentes, é importantíssima para o crescimento humano. Querendo ou não, estamos ligados às outras pessoas. Os nossos círculos de amizade, de relações, de afetos, estão conosco há muito tempo, sendo que essas pessoas desenvolvem em nossas vidas papéis diferentes. Ora conosco numa reencarnação,
ora conosco no plano espiritual e vice-versa, né? Ora nós estamos no plano espiritual, torcendo por eles, orando por eles, incentivando, quando estão eles na carne e nós do lado de lá. E aqui a formação de uma família muito maior do que apenas a família na carne, não é, meus amigos? Então, para nós, não podem existir estranhos, não podem existir estrangeiros, não podem existir pessoas que não são levadas em consideração, porque qualquer pessoa que esteja no nosso círculo de pessoas conhecidas já pode ter feito parte de nossa família em algum momento, consanguínea. E se nós nos aproximamos dessa pessoa e já temos algum tipo de sentimento, seja de simpatia ou de repulsa, isso significa que já convivemos com ela. E olha que interessante, hein? Se a gente tem o sentimento de simpatia, muito bem, fácil de se relacionar, estamos ali perto, felizes com a companhia. Se a gente tem um sentimento de repulsa, aí é que a gente deve se esforçar mais ainda pela aproximação e pela reconciliação. Já que a gente esqueceu o que foi feito no passado, que a gente possa se reconciliar a partir de agora, porque essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, fará parte da nossa família. E que seja, né, em boas vibrações, que seja de um modo, que seja de um modo bom, né? Então, a nossa tarefa aqui é fazer com que essas ligações sejam ligações cada vez melhores e que a gente tenha relacionamentos cada vez melhores com todos que estão ao nosso lado. A gente costuma dizer que Deus costuma às vezes pegar aquela pessoa que é muito diferente de nós, que nos irrita bastante, e colocar exatamente do nosso lado, para nos mostrar como vencer as questões do preconceito, do egoísmo, do orgulho, da irritação e a conviver bem com todos. A limitação é sempre nossa, né? Não é a pessoa que precisa mudar, é a gente que tem que mudar e aprender a conviver com todos, em todos os momentos. É assim que Jesus, um espírito perfeito, reencarna ou encarna na família humana aqui na Terra e convive com espíritos da nossa ordem sem sem se desequilibrar. Então essa é a nossa tarefa, por isso todo esse amparo do plano espiritual. Vamos em frente. Questão 205, continuamos agora a tratar dessa questão, né, a pergunta 204 já introduziu, parentela e reencarnação. Então vamos lá, questão 205, Allan Kardec pergunta. Aliás, aqui uma curiosidade, né? Olha o final da frase. Nós não temos uma pergunta propriamente dita aqui no Livro dos Espíritos. É uma afirmação de Allan Kardec comentada pelos espíritos superiores. Então Kardec diz, vale a pena até ler, né, na íntegra. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Notem que a frase ficou um tanto quanto incompreensível, um pouquinho estranha, né? A primeira parte da frase, antes da vírgula, a gente compreende bem. Para algumas pessoas, a reencarnação se mostra como destruidora dos laços de família. Claro, sou filho dos meus pais hoje. Um de nós, ou em algum momento, desencarna, vai ao plano espiritual. Na próxima reencarnação, pode ser que não estejamos juntos mais nessa mesma relação. Então, aparentemente, a reencarnação destrói o laço de família. A segunda parte da afirmação de Kardec é que fica um pouquinho difícil de compreender. Com o fazê-los anteriores à existência atual. Uma melhor tradução para essa afirmativa de Kardec seria a seguinte: aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços familiares ao fazê-los remontar além da existência atual ou ao fazê-los remontar a existências anteriores, né? Aí fica um pouquinho melhor, né? Para algumas pessoas, repito, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, porque eles estão em existências anteriores, além da existência atual. Dessa forma fica um pouquinho melhor, né? Bom, a resposta.
o comentário, né, dos espíritos diante da afirmativa de Kardec. Ela os distende. Ela distende o quê, né? Quem é ela? Ela é a reencarnação. Distende o quê? Distender é alongar, é fazer com que fique maior, né? O que fica maior? Os laços de família. A reencarnação aumenta, fortalece os laços de família, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes. Então, olha só, o que eles estão ensinando? Se os laços de família vêm de vidas anteriores, eles são mais fortes. Eles não são de uma existência só. Por isso que a doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade. Ora, os membros de uma mesma família que já estão ligados a tempo maior do que apenas o da atual encarnação, sabem muitas vezes que não é a primeira encarnação deles numa mesma família. Outro sentido pelo qual se amplia os deveres da fraternidade, porque uma pessoa que é nosso vizinho hoje ou nosso servo pode ser um espírito a quem nós tenhamos tido grande apreço em vidas anteriores por ser nosso familiar. Então, alonga, fortalece os laços de família para além dos laços de sangue, inclusive. Um vizinho, um amigo, um servo, né, como eles dizem, que essa palavra nem é boa para os dias de hoje, né, mas para a época de Kardec servia, né, uma palavra interessante. Para hoje não, mas enfim, um amigo, uma pessoa próxima, algum sofredor com quem a gente encontra, como a gente tem tratado essas pessoas? Porque se elas estão convivendo conosco na mesma cidade, no mesmo bairro, etc., podem ser pessoas que nos foram muito apreciadas, muito caras em vidas anteriores, né? Então a reencarnação fortalece esses laços. A reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que um espírito pode ter pertencido a qualquer outra raça, né, ou etnia. Já discutimos essa questão dessa palavra aqui no Livro dos Espíritos, e ela está discutida aqui nessa notinha de número 11, né, que a gente tem aqui como nota de rodapé, nessa nota explicativa. Já tratamos um pouquinho também sobre essa nota. Vale a pena ser lida, viu, amigos? Quem quiser dar uma olhadinha nessa nota depois ao final do Livro dos Espíritos, nessa tradução que a gente tem aqui de Guilherme Ribeiro, se já não fez, pode fazer o download no site da FEB e dar uma olhadinha na nota, ok? A gente vai chegar um dia nessa nota, né? Tá lá para o final do livro, a gente vai chegar nela e estudá-la com calma. Então, contexto da pergunta, mais uma vez, né? A reencarnação diminui a importância da genealogia, estudo da linhagem familiar, genealogia, né? De onde veio a nossa família, nossos antepassados, tudo mais. Claro, o espírito pode ter pertencido a qualquer outra família, a qualquer outra etnia. Respondem os espíritos. Há mais uma, não pergunta, mas há mais uma afirmação de Kardec, né? Outra vez não é uma pergunta. Isso é correto, mas essa importância se assenta no orgulho. Então, olha só, a resposta nos leva a pensar que tá certo essa importância menor que a gente dá à genealogia. Inclusive, essa importância deve mesmo ser diminuída, já que é movida pelo orgulho, como a gente está vendo aqui. Aqui temos mais uma vez na obra o exemplo de como o espírito deve se sobrepor às questões corporais, às questões físicas, às questões materiais. Então, essa importância que se dá à genealogia é uma importância que se dá a coisas terrenas, a coisas materiais, a títulos, a categoria social, a riqueza, como a gente tem aqui na resposta. Uma pessoa, né, que conta como seu ascendente, que descobre que seu ascendente às vezes, né, é um honrado sapateiro, não vai dar muita importância a isso. Vai se sentir ali um pouco envergonhada diante disso. Enquanto se orgulharia de ser descendente de um homem devasso, mais rico, mais importante. Então, olha só o rumo que nós tomamos diante dessa questão, né? A questão do espírito está além das circunstâncias terrenas, como a gente já tem estudado incansavelmente nessa parte do livro. Notamos aqui que a posição social, tanto quanto vimos anteriormente, o sexo, as questões de uma existência mais breve ou mais longa,
Tudo isso nada tem a ver com a pureza conquistada pelo espírito, mas sim com o progresso que ele tem que realizar. Então a genealogia pode ter a sua importância, mas ela não deve ser levada assim tão ferrenhamente importante, né? Com um grau de importância tão elevado, melhor dizendo, diante dos nossos estudos, né? Nós que somos espíritas, né? E uma última afirmação que a gente tem aqui na resposta, né, dos espíritos ou no comentário é, é a seguinte: olha, os homens podem dizer, podem pensar em o que quiserem, mas Deus não consulta a vaidade dos homens para formular as suas leis. Deus não formulou suas leis naturais, as leis naturais que regem nossas vidas, consultando a vaidade humana. Isso é um fato. Então, essa condição da reencarnação apresentou para a gente até aqui duas utilidades: fortalecer a fraternidade entre todos os homens, e agora apareceu mais uma: combater o orgulho e a vaidade. Então, por que as famílias terrenas, com lei do esquecimento, juntando pessoas, espíritos, né? Bom, primeiro, para fortalecer a fraternidade entre todos os homens, como a gente acabou de ver agora há pouco. Uma pessoa que é um vizinho pode ter sido um parente muito querido. Então, a gente precisa aprender a respeitar, a conviver, a ter fraternidade para com todos, se a gente leva realmente em consideração esses laços afetivos que vêm de existências anteriores. E uma segunda utilidade é o combate do orgulho e da vaidade. Porque posições sociais, riqueza, nome, etnia, sexo, nada disso tem a ver com o progresso do espírito, com o progresso que o espírito conquistou, melhor dizendo, né? Com quem ele é de verdade. Não é, vamos traduzir para outro, usando um exemplo, né? Não é porque nós descobrimos que somos descendentes de, de uma importante rainha, de um importante rei, que nós somos espíritos evoluídos. Isso não quer dizer nada. Não é porque, para usar o exemplo de Allan Kardec, ou dos espíritos superiores, não é porque descobrimos que nossos antepassados foram humildes sapateiros que nós somos pessoas desprezíveis. Inclusive, a profissão de sapateiro é uma profissão honrada, é uma profissão nobre, porque é um trabalho como qualquer outro. Então, não é porque as pessoas, os nossos antepassados não foram ricos, não foram pessoas de posição social, que nós somos espíritos de pouca elevação ou de muita elevação. Não quer dizer nada, né? A posição terrena diante dessa ótica. O que a posição terrena quer dizer? Que a gente precisa ter um aprendizado, tendo nascido numa família que teve como ancestrais pessoas mais humildes, sem destaque social, sem grandes riquezas. É um aprendizado que a gente precisa passar aqui. Sendo, né, herdeiros de pessoas, herdeiros de DNA, né, de pessoas, grandes vultos, grandes personalidades, é outro tipo de aprendizado que a gente tem. Então, é lidar com essas coisas o tempo todo. Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo que tem justamente o título daquilo que Kardec está nos ensinando aqui nessa passagem. O título é: A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, esse item nos ensina que os laços de família não sofrem qualquer degradação ou destruição com a ideia da reencarnação. O contrário, sim, né? Com a ideia de uma existência única, a gente perde os laços de família, sendo que talvez um desses membros da família seja colocado nas penas eternas e outros não. Estão rompidos os laços de família. Então, os espíritos formam grupos de família pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de gostos, de inclinações. Às vezes estão felizes por se encontrarem juntos e se buscam no espaço. É isso que esse item nos ensina. Depois, a encarnação de um ou de outro pode separá-los momentaneamente ou uni-los até que regressem, né, ao plano espiritual. Às vezes se unem em famílias terrenas, sim, por que não, né? Então, o importante é lembrarmos que sempre estão unidos pelo sentimento de fraternidade e pelo pensamento, pelo carinho que levam, que nutrem uns pelos outros.
Última questão desse item, questão 206. Bom, se não há filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Vamos entender um pouquinho essa questão 206, né? Mais uma vez, a gente vai olhar com carinho aqui para essa tradução para a gente entender a pergunta, né? Do fato de não haver filiação entre espíritos dos descendentes de uma mesma família, seria a tradução melhor, e não de qualquer família, ok? Então, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos avoengos, ou culto dos ancestrais, dos avós, dos bisavós, né, seja uma coisa ridícula. Então, Kardec está colocando aqui a seguinte situação para a gente. Tem uma família em que reencarnaram espíritos que não têm ligações com os ascendentes dessa família, ligações anteriores. São espíritos que acabaram de reencarnar nessa família. Alguém vai ensinar para eles que eles são netos, bisnetos de tais e tais pessoas. Ora, para essas pessoas, o culto dos avós, dos bisavós, dos ancestrais é algo ridículo? Veja que se a resposta for sim, isso torna esse culto, esse respeito aos ancestrais, algo duvidoso para a humanidade toda, né? Porque a gente nunca vai saber, estando encarnado, se a gente já esteve nessa família realmente ou não. Então, olha a resposta como vem. Esse culto é ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve se considerar feliz por pertencer a uma família em que reencarnam espíritos elevados. Olha só a diferença, meus irmãos, que está sendo feita aqui. Porque existem casos, sim, e no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez, a gente tem a expansão dessa ideia. Muitas vezes, aqueles que reencarnam ou encarnam numa família são espíritos simpáticos uns aos outros, ligados por relações anteriores. Mas também pode acontecer que não, que sejam estranhos uns aos outros. Olha só isso. E agora, Kardec pergunta: então, esse culto aos antepassados fica algo assim meio sem sentido. E os espíritos superiores dizem: não, não fica não, não fica sem sentido. O espírito deve ser feliz por cultuar não aqueles espíritos que foram nossos ancestrais de posição social, de riqueza, de fama, mas por cultuar espíritos elevados. Olha onde está concentrado o culto aqui para a gente dos nossos ancestrais, né? O respeito, a reverência aos nossos ancestrais. O que valida essa reverência, esse respeito, não é a posição social deles, é a sua condição de terem sido espíritos elevados, nobres no ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material. Os espíritos não procedem uns dos outros, mas ainda assim a gente tem afeição uns pelos outros. Estamos ligados pelos elos de família. Às vezes, justamente, nascemos como descendentes de espíritos elevados para que a gente tenha o exemplo. Olha aqui, ó, somos atraídos para alguma família pelos laços de simpatia que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Olha só, está sendo combatido o orgulho aqui o tempo todo, né? Olha a outra palavra aqui que a gente tem, né? Em nós se refletem muitos méritos que eles tenham tido na medida dos esforços que fazemos para seguir os exemplos que eles nos deram, né, enquanto aqui encarnados. Então, nessa circunstância, somente nessas circunstâncias de estarmos cultuando espíritos elevados, estarmos cultivando exemplos morais, estarmos cultivando essas relações, né, de bondade com esses espíritos, é que o culto é um culto bem aceito, é que é um culto proveitoso para nós. Então, quando a gente reencarna, inclusive, em uma família que já teve um espírito ou espíritos elevados, no, como espíritos lembrados, né, dentro dessa família, a gente tem um aumento da nossa responsabilidade
porque a gente foi aceito nesse ambiente. Então a gente tem que olhar para essa situação, aproveitar do exemplo que foi dado, tentar segui-lo. Então a gente tem aqui nessa resposta dois motivos de atração para os contextos familiares. Um deles é por afinidade. Então eu tenho afinidade com aquele espírito, que foi um espírito elevado, gosto dos exemplos, dos conceitos que ele traz, dos ensinamentos que ele viveu, do modo de vida que ele teve na Terra, como alguém nobre, como alguém nobre no sentido espiritual, né? Como alguém caridoso, como alguém que seguia a lei de Deus, como alguém fraterno, um exemplo, né, de pessoa para a sociedade. Gosto e reencarno nessa família. Ou então não tenho afinidade com esses conceitos, mas reencarno nessa família para aprender com o exemplo. Então, olha só, são dois modos possíveis de reencarnação, um por afinidade, e é claro que a gente vai levar em consideração aqui que a afinidade pode não ser apenas afinidade no bem, pode ser afinidade em é, assim ações, atitudes, pensamentos contrários à lei de Deus. Pode ser, né? Se reúnem esses espíritos também na Terra. Mas, de qualquer modo, ressaltam para a gente essas duas utilidades da reencarnação em contextos familiares. Né? A gente reencarna por afinidade ou para aprendizado. Ok? Então, notando mais uma vez aqui as palavras que a gente marcou no texto, cuidado com o orgulho e atenção para com os exemplos. Se são exemplos ruins, deixamos para trás. Se são bons exemplos, seguimos. Cuidado sempre com o nosso orgulho. Assim a gente encerra essa primeira parte, né, do parentesco, da filiação, e agora a gente parte para as parecenças físicas e morais. Parecenças físicas, parecenças morais. Kardec repete o movimento, né, da pergunta inicial do nosso estudo de hoje, da pergunta de número 203, quando ele pergunta se os pais transmitem espírito também ao filho, transmitem vida moral ou se transmitem só vida carnal, né? Na questão 207, a gente vai começar a estudar agora a questão da herança, dessa herança que é uma herança é, dada pelos pais, uma herança de parecença. Vamos ver o que é que Kardec está perguntando aqui. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Então, dizem, né? Disse comumente, olha, tem o nariz do papai, tem os olhos da mamãe, assim por diante. Né? Parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral. Notemos que aqui a gente tem outra vez a notinha 12, nos remetendo à nota explicativa da página 477, para consultas posteriores ao estudo. Né? Então, além da aparência física, também a gente herda aparência moral? Não, não, de modo algum. Então, herdamos de nossos pais DNA e moralidade? Não, moralidade não. As almas ou espíritos são diferentes uns dos outros. É muito interessante a gente notar que a resposta dos espíritos superiores remete outra vez à questão da individualidade dos espíritos. A questão do uso do livre-arbítrio que está aqui colocada como pano de fundo, né? Não está explícita na resposta nem na questão, mas a gente é obrigado, ao analisar a resposta, a pensar nisso. Tem um pano de fundo aqui que é o uso do livre-arbítrio. Os espíritos são diferentes uns dos outros, não se herda parecença moral. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Algo que a gente já comentou aqui, né? Entre os descendentes das etnias, apenas há consanguinidade. Então, não, a gente não herda parecença moral. Não herda. Os espíritos são diferentes uns dos outros. Significa unidade e independência moral. Livre-arbítrio e responsabilidade de uso. Isso é individual. E aqui eu volto àquela questão que a gente disse no começo. Os pais têm sim uma tarefa diante de seus filhos, que é elevá-los a Deus. Isso está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É ajudá-los moralmente. No entanto,
essa influência que a educação dos pais exerce tem um certo limite, o limite da vontade do espírito. Então aqui a gente pode trabalhar um pouquinho melhor esse conceito agora e dizer o seguinte: os pais têm a sua influência, têm o seu poder de educação para com os filhos, mas tem um momento em que esses filhos se reconhecem como espíritos independentes e fazem uso do seu livre-arbítrio. Então, quando, apesar de todos os esforços dos pais, e notem que eu repito agora, todos os esforços dos pais, todos os esforços que os pais podiam, fizeram, e ainda assim esse filho se transviou das leis divinas, ele se desviou, ele cometeu é, desvios, equívocos diante da lei divina, é claro que isso é dolorido para os pais e é também para eles uma prova. No entanto, tranquilidade nesse momento, em saber que esse espírito é individual, que ele tem vontade, que ele tem poder de decisão sobre a sua vida e que cabe a ele a sua reforma de agora em diante. Entrega nas mãos do Pai maior, do Pai verdadeiro, de Deus. Isso vai acontecer em algum momento, essa reforma, essa volta desse espírito ao ambiente salutar, um ambiente de alegria e de felicidade. Então, muita calma, paz nesse momento. Né? Eu sei que a gente se preocupa bastante, nós que somos pais, mas cientes disso, somos consolados. Façamos tudo que está ao nosso alcance, né? Perdão. Mas sem o desespero, porque estando tranquilos, orientados, a gente ajuda de forma melhor. Fechando aqui, né? A herança terrena se limita ao corpo. Cada espírito constrói para si mesmo, no decorrer de suas reencarnações, aquilo que traz para a existência atual. Personalidade, inclusive, né? Vamos seguir o raciocínio de Kardec, porque se a gente não herda para a essência moral, de onde elas vêm? Porque tem filhos que trazem características morais parecidas com as dos pais. Muitas características morais parecidas com as dos pais. Bom, se eles não herdam isso, de onde vem? Esse é o raciocínio de Kardec na questão. É que uns e outros são espíritos simpáticos. Pronto. Que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Está explicado de onde vem as parecenças morais. A gente tem pessoas com quem a gente se afiniza muito. E então reencarnam como pais e filhos. Eu gosto muito do modo como ele vê a vida, como se relaciona com Deus, com as pessoas, consigo mesmo. Gosto das suas atitudes, das suas ideias, do seu bom humor, né? Quero reencarnar na família dele, posso? Ah, pode, reencarna lá, filho. Aí você reencarna como, né, filho, talvez, de uma pessoa com quem você tem grande simpatia, grande amizade, grande parecença de pendores, de inclinações. E aí, né, quem vê o quadro de uma encarnação dessa, está vendo dois espíritos muito amigos juntos e reconhecendo realmente como um advindo do outro. Né? Na questão corpórea, sim, na questão espiritual, não. Mas espíritos que construíram para si mesmos os ambientes em que estão e que compartilham, né, dessas inclinações, gostos e assim por diante. Bom, segue questão 208. Então, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Ah, aqui sim, né? Aqui sim o assunto que a gente tanto queria saber. Ao contrário, tem grande influência. Grande influência. Como já dissemos, tem que contribuir para com o progresso uns dos outros, todos os espíritos. Né? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa e tornar-se-ão culpados se falirem. Se falirem, eu completaria aqui com a maior audácia do mundo, né? Querer completar uma resposta de um espírito superior. Mas se sentirão e se tornarão culpados se falirem, tendo feito tudo aquilo que podiam. Se abandonaram a tarefa no meio dela, aí vão se sentir culpados. E notem que nas situações mais difíceis, pelo menos os pais podem orar pelos seus filhos, mesmo diante das escolhas mais difíceis que os filhos façam. O pai sempre é pai, de filho encarnado e de filho desencarnado. É sempre pai. Não é porque o filho está do lado espiritual da vida que cessou o compromisso do pai com esse filho.
Ele continua sendo pai. Dirige a esse filho suas orações, os pedidos a Deus para que esse filho se fortaleça moral e intelectualmente, os pedidos a Deus para que esse filho seja bem encaminhado. Continua sendo pai, continua sendo mãe. Né? Então, é, há influência, grande influência, pelas atitudes, pelos ensinamentos, pelos exemplos, pelas orações. Grandes influências. A questão da influência é a base da função paternal. Deus escolhe os melhores pais que aquele espírito podia ter naquele momento. E vejam que se não há influência, não há responsabilidade paterna, diante de tudo aquilo que a gente já viu. Se é espírito individual, se nem influência tem, qual a função da união? Nenhuma, né? Então, tem sim grande influência na educação, no encaminhamento desses filhos ao caminho correto, ao caminho que leva a Deus. Isso é observável, meus amigos. Para a criança, os pais são os heróis, são os mais perfeitos. O olho infantil vê isso em seus pais. Por isso, eles têm essa missão de elevar os seus filhos a Deus. Então, atenção à nossa responsabilidade ao modo de tratar. Vamos às perguntas finais para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, 209 e 210. Vamos lá. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ou de outra forma, né? Kardec pergunta de outra forma. Por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem para eles bons espíritos como sendo seus filhos? Por que isso acontece? Relação entre natureza moral agora dos pais e dos filhos. Por que a divergência? A gente estudou anteriormente a, a relação moral de parecença e de divergência. Por que ela existe? A gente já pode imaginar com aquilo que a gente estudou, né? Não é nem um pouco raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. É por isso. Deus atende ao pedido de um necessitado. Por isso que pais virtuosos recebem às vezes esses filhos que são filhos complicados. Então notemos a elevação moral dos pais aqui nessa resposta não garante filhos moralmente elevados. Mas por que isso, né? Olha, a utilidade disso é colocar necessitados sob os cuidados de quem pode encaminhá-los ao bem. Isso é em pleno acordo com a justiça divina. Por isso que o nosso planeta tem essa mescla de espíritos em diferentes graus de progresso, para que a gente aprenda uns com os outros. Se apenas nascessem espíritos em plena afinidade com as inclinações morais de seus pais, a gente não teria essa mistura, essa mescla educativa que a gente observa aqui na Terra. Inclusive na situação contrária, né, que a gente pode pensar também. Filhos moralmente mais evoluídos que os pais que contribuem para com o avanço desses. Quanto que a gente não tem visto aí? Crianças nascendo e orientando seus pais a um menor consumo de carne? Crianças orientando seus pais a menos agressões ao meio ambiente? A relações mais saudáveis com os avós? A gente vê crianças, recebemos crianças desse tipo em atendimento fraterno. A criança, os pais chegam se queixando: meu filho quer que eu converse com meu pai, com o avô dele, mas eu não tenho uma boa relação. Olha só, criança pequenininha incentivando o pai a reatar laços de amizade com o avô. Essa nova geração que veio agora tem chamado a atenção da humanidade para o combate de antigos preconceitos. Hoje a gente toma um cuidado tremendo ao abordar o livro dos Espíritos e ao é, dizer a palavra raça, por exemplo. Essa geração mais nova chamou a nossa atenção para isso. Então, existem essas funções diferentes. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, diz que o Instituto da Família é organizado no plano espiritual. A questão 175, inclusive, do livro O Consolador. Perdão. Então, tudo foi planejado lá, antes de vir para cá. Lá é que se projetam as famílias. E cada uma delas é projetada de forma a promover
o progresso de todos os seus participantes, de todos os envolvidos naqueles laços consanguíneos em uma determinada reencarnação. Então, escreve Emmanuel que preponderam nesse instituto, o Instituto da Família, né, os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, purificar relacionamentos é necessário. Pais, estejam atentos, porque os filhos nos ensinam a todo momento, desde a da mais tenra idade até o momento em que a gente pode conviver com eles aqui na Terra. Eles também têm a ensinar. Então, humildade também faz parte da influência educativa. Bom, última questão, questão de número 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito de preferência ao inferior? Porque Kardec muda um pouquinho a questão, né? Se eu for um pai virtuoso, necessariamente eu tenho um filho virtuoso? Não. Tá, então Kardec pergunta agora se é, eu pedir a Deus, se eu tiver bons pensamentos e pedir a Deus para ter um filho que venha como meu filho um espírito moralmente elevado, isso vai dar certo? Resposta é não. Resposta é não. Mas através dessas preces e desses bons pensamentos, o pai já começa, os pais, né, começam a cumprir com os seus objetivos, ou com o seu objetivo essencial para com esse filho, que a gente já disse qual é: elevá-lo a Deus, educá-lo, amá-lo. Né? Não pode atrair um espírito de natureza superior, mas pode melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e que lhes está confiado. Esse é o dever dos pais. Os maus filhos são uma provação para os pais. Uma provação para os pais. Então, meus queridos amigos, a gente percebe aqui que na questão anterior a gente via que a elevação moral dos pais não é garantia de filhos moralmente elevados. Pedidos e preces também não fazem efeito nesse sentido. Então, por que vêm os filhos que vêm? Para exercício, para dever, para aprovação dos pais. Os filhos são ao mesmo tempo dever e provação, muitas vezes. Então, aqui a gente encerra o estudo de hoje com essas ideias, lembrando que a gente já foi introduzido aqui a ideia de uma parentela corporal e de uma parentela espiritual, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O sangue não cria os maiores laços do espírito. O que cria os maiores laços entre os espíritos são as afinidades, o amor que eles nutrem uns para com os outros. Então, os laços verdadeiros não são os consanguíneos, são os da simpatia, da comunhão de ideias, que, que permanecem com os espíritos antes e depois de suas encarnações. Ideias do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem, portanto, duas espécies de famílias, né? Aquelas que se estabelecem pelos laços espirituais e aquelas que se estabelecem pelos laços corporais. A função da família corporal é a criação da família espiritual. A gente nasce aqui, às vezes, com espíritos de afinidades divergentes, gostos divergentes, justamente para se formar uma família maior, mais duráveis, famílias que são fundamentadas no amor, não nas etnias, não nas posições sociais, nas riquezas, nem nada disso. Né? Então, durante essas diversas migrações da alma é que a gente vai construindo essas famílias espirituais. Temos aprendido que as diferenças sociais, étnicas, religiosas, diferenças de sexo, e outras tantas, né, estão todas ligadas à matéria. Desaparecem com a convivência e com o progresso espiritual que essa convivência causa. Então, aqui na Terra, superar o egoísmo, preconceito, o orgulho, é o caminho para a formação de famílias cada vez maiores, cada vez mais homogêneas,
cada vez mais interessadas naquilo que realmente as sustenta. O amor. Famílias que não dependem do sangue para viver em real fraternidade. Famílias que se unem através do amor. Então, que nossas relações de parentesco sejam boas relações e que a gente possa se desenvolver dentro delas enquanto espíritos, todos nós filhos de um Pai só, né? Filhos de Deus. Meus amigos, a gente continua nesse item no próximo sábado. Eu deixo meu agradecimento profundo pela companhia em mais um estudo. Espero que tenha sido proveitoso a todos. Deixo os votos de uma semana abençoada, de uma semana feliz e o convite para a gente continuar estudando no próximo sábado. A gente se vê logo mais então. Até lá.